A paz de Jesus, irmãos. Amém. Amém. Aquele que está feliz, diga. Amém. Jesus. Aquele que está feliz, grite. Amém. Era aleluia agora, né, irmãos? Mas tá bom. O importante é servir a Jesus de todo o coração, né, irmãos? Em nome de Jesus. E eu tenho certeza, vocês viram que nós demos uma modificada nas cadeiras, né? O Espírito Santo deu uma estratégia ontem, nós estávamos lá em Cajamar, e viu que o negócio lá flui diferente, né? Porque os irmãos estão mais juntinhos, e quanto mais juntinho, mais o Espírito Santo vai operando na vida e no coração dos irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Então nós vamos estar trabalhando aí dessa forma junto com os irmãos, e eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele quer ser derramado sobre nossas vidas, irmãos. Para enfrentar, irmãos, o calor, você toma um banho, toma água, né? Fica debaixo de um pé de pau lá, né? O irmão trabalhando lá nas flores, né, irmão? Você resolve o calor, né? Você resolve. Uma hora está quente, mas daqui a pouco você resolve aquele calorzão. Frio, você resolve, né? Agora, irmão, tribulação espiritual, luta, tempestade, aí é só uma coisa que resolve, irmão: Jesus. Então, nós estamos aqui, né, irmãos, para recebermos a graça de Jesus, o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, para enfrentarmos essas coisas, enfrentarmos as nossas lutas, né, irmãos? E devemos crescer, né, irmãos? Crescer diante de Deus, para que possamos, irmãos, estar fortalecidos, para quando vier a luta, a tempestade, a gente possamos nos manter de pé, em nome de Jesus. Quer chegar até o fim, irmãos? Se quer chegar até o fim, temos que permanecer, lutar, combater o bom combate, né, irmãos? E colocar no lugar certo as prioridades, né, irmãos? Existem coisas que são prioridades na nossa vida, a gente não pode mudar. Quando a gente inverte as coisas e deixa de ter prioridade no que é correto, no que é certo, no que é verdadeiro, então problemas à vista que nós não vamos conseguir resolver. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo antes de lermos a palavra. Enquanto isso, os irmãos podem estar abrindo em Romanos capítulo 12. Romanos 12. Vamos estar orando, mas em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos mais uma vez diante da sua presença, Senhor Jesus, para que o Senhor possa nos ajudar e nos fortalecer, Senhor Jesus Cristo, em meio às lutas e tribulações, pois sabemos que o Senhor é poderoso para agir em nossas vidas. Toma posse do nosso ser, corpo, alma, espírito, toma posse dos nossos pensamentos e nos ajuda a nos entregar ao Senhor, Espírito Santo, a nos entregar ao Senhor de corpo, Senhor Jesus Cristo, pois colocamos nossas vidas diante do Senhor. Ajuda a cada um dos seus filhos, vem fortalecendo e animando, que nesta noite, Senhor Jesus Cristo, o Senhor que conhece as necessidades de cada um, o Senhor que conhece nossas fraquezas, peço ao Senhor que nesta noite o Senhor venha falar através da sua palavra e venha nos consolar, venha nos edificar, venha nos exortar, Senhor Jesus, para que nós possamos sair daqui edificados pelo Senhor, unidos a cada dia pelo Teu Espírito Santo, ao cabeça que é Cristo, para que possamos, Senhor Jesus, ter a esperança em nosso coração firmada e alicerçada na verdade, Senhor Jesus, para que possamos enfrentar as lutas e as tribulações, e possamos sair mais do que vitoriosos, porque estamos em Cristo, e estando no Senhor, temos certeza que vamos receber, Senhor Jesus, a força e a autoridade suficiente para vencermos todas as lutas e aflições, pois o Senhor é maior que está dentro de nós. Em nome de Jesus, aquece o nosso coração com a Tua palavra, que o nosso coração, Senhor Jesus Cristo, venha arder a chama viva do Seu Evangelho, para que o nosso coração possa servir ao Senhor com alegria, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não sei se os irmãos têm acompanhado, né, irmãos, as pregações que os irmãos têm feito, e ouçam, né, irmãos, pois o Senhor Jesus, Ele tem usado bastante os irmãos, né, tem pregado, e eu vejo que, graças a Deus, os irmãos têm crescido no entendimento, né, crescido no conhecimento do Evangelho, e na necessidade da igreja, que é o mais importante, né, irmãos? Porque a necessidade da igreja, irmãos, aquilo que precisamos,
ela vem através da revelação. A revelação, o irmão está pregando a palavra e Deus dá uma revelação para ele. Ele nem sabe, Deus está conduzindo com grande poder e graça, né, irmãos? Então, esses dias o Espírito Santo tem falado bastante, né, irmãos? E que nossos corações possam estar atentos, irmãos, né? A palavra vai nos ensinar, quinta-feira o cooperador Cláudio falou mesmo, sobre buscar, pensar nas coisas que são de cima, né, irmãos? É o que diz lá Mateus capítulo 6, né, irmãos? Onde diz, buscai primeiramente o quê? O reino dos céus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque basta cada dia o seu. Quer dizer que cada dia vai ter um mal nos esperando, né? Cada dia tem um malzinho lá nos esperando. Então, irmãos, a palavra diz que cada dia que vivemos, nós temos que viver com o Senhor Jesus em primeiro lugar. Então, buscar, irmão, a Jesus, buscar o reino de Deus é extremamente importante para a nossa vida. Buscar o reino de Deus, irmãos, é extremamente importante. Por quê? Porque o mal ele vai estar aí de qualquer forma. Então, não adianta nós andarmos ansiosos, preocupados, né, irmãos? A ansiedade, ela mexe com a nossa mente, não é? Quando nós estamos muito ansiosos, como é que a nossa mente fica? A 1000 por hora, né? A 1000 por hora, a gente acaba perdendo muitas vezes o entendimento, o discernimento, porque a ansiedade, quando toma conta dos nossos pensamentos, são muitos pensamentos. Então tem pensamentos, irmãos, tem ansiedades na nossa vida, que elas são reais. São ansiedades que existem. Amanhã eu tenho um problema para resolver. É um problema real. Amanhã eu tenho, sei lá, tantos cachorros para dar banho. Será que vai dar tempo? Será que eu vou conseguir? E aí eu posso, agora, um dia antes do meu serviço, eu posso sofrer de ansiedade. Então eu me coloco no futuro, me coloco no dia de amanhã, preocupado se vou conseguir ou não. Mas é errado eu me planejar? É errado eu me preocupar? Lógico que não. Mas a ansiedade é aquilo que leva a pessoa ao sofrimento. A ansiedade leva a gente a sofrer. A ansiedade não leva a gente a planejar, a tomar os devidos cuidados. A ansiedade leva ao sofrimento, ao padecimento. Então, quando existe um problema real na nossa vida, nós também devemos colocar nas mãos de Jesus. Ele tem que ser o centro da nossa vida. Ele tem que ser o centro de todas as coisas. Então, o dia de amanhã, irmãos, nós temos que entregar para quem? Para aquele que conhece o futuro. A gente não sabe do futuro. A gente não sabe do dia de amanhã. Então, o dia de amanhã, irmãos, pertence a Deus. Nós somos tão fracos, tão limitados, que a gente não sabe o dia de amanhã. Então, entregamos na mão do Senhor Jesus. Tem um problema? Existe, mas, Senhor Jesus, o dia de amanhã eu entrego em suas mãos. Mas tem aquela ansiedade também, irmão, que é chamado de ansiedade neurótica, né? É uma neurose, é uma preocupação de uma coisa que você não sabe o que é. Você já acordou assim? Nossa, eu estou preocupado. Com o quê? Não sei. Não existe um fato. É simplesmente uma crise de ansiedade. Do nada. A gente começa, às vezes, a imaginar algumas situações que não existem. Não estou dizendo de um fato. Mesmo tendo um fato para se preocupar, devemos entregar na mão de Deus. Quando existe alguma coisa, irmão, em que não existe nada, então devemos muito mais ainda se entregar na mão de Deus. Então, a ansiedade, ela causa sofrimento na nossa vida. A ansiedade, ela gera incredulidade no nosso coração. Por quê? Porque nós queremos ir para o futuro resolver uma coisa que nós não temos capacidade. Queremos tomar a frente de Deus, quando na verdade devemos entregar na mão de Jesus Cristo. Essa época em que vivemos, né, irmãos, os estudiosos dizem que é a época de pessoas mais ansiosas, e o Brasil é campeão nisso. O Brasil é um povo mais ansioso do mundo. Quando você está com ansiedade, acontece o que com você, irmão? O que acontece com vocês quando vocês estão muito ansiosos? Fala aí alguma coisa aí, diga. Estômago dói. Outros já tem aquela diarreia também, não tem? Você já ficou ansioso de dar uma desinteirinha em você? Eu já.
Da ansiedade. O que mais? Dor de cabeça. Outros só come, né? Come, né? Ansiedade faz a pessoa comer. Ou a ansiedade faz a pessoa comprar, que também é um perigo, né? Ansiedade dá dor de cabeça, não é? Porque a gente começa a sofrer, começa a padecer. E tem coisa que é muito difícil, irmão, de você controlar aquilo ali. É muito difícil mesmo, muito difícil. Eu lembro da história de que o Claudivânio, vocês conhecem o Claudivânio? O pai do Cláudio? Ele resolveu vir lá de Minas Gerais de bicicleta, pertinho. Quantos quilômetros, Cláudio, lá para cá? 468 quilômetros. Cadê o Claudivânio? Oxe, ele foi embora de Minas e foi como? Foi de bicicleta. Aí avisaram a nena: ó, o Cláudio está indo de bicicleta. Aí, meu irmão, qual é a mãe que não vai ficar ansiosa? Que atira a primeira pedra. Né, irmão? Meu irmão, não tem como você não ficar ansioso. Seu filho vindo de bicicleta, só Deus sabe, né? E veio com quantas mochilas, quantas marmitas você veio? 6 bananinhas. 6 bananas, quase 500 quilômetros pedalando. Já pensou, família de Deus? Você acompanhando esse homem? Acompanhava não, né? Nem eu. Então, irmão, aí a nena ficou mal, né? Deu problema no estômago, começou a passar mal. Por quê? Porque bate a ansiedade. Mas é um caso real e preocupante, né? Então, veja, a nossa natureza humana, ela causa o quê? Ansiedade. E aí ele chega como em casa? Ele chega como, Cláudio? Rindo, né? Feliz da vida. Chegou às 10 horas, né? Mas 9 horas. Irmão, eu nem chegava. Eu ia para o paraíso. Eu não ia chegar, não. Então, a ansiedade, ela causa mal no nosso corpo. Né, irmãos? Causa mal. Então, irmãos, quando nós sofremos dessas coisas, nós temos que aprender a confiar em Deus. Nós temos que pôr em prática o quê? A oração na nossa vida. Põe a oração em prática. Aprender a confiar no Senhor Jesus. A confiar em Deus. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não podemos deixar o reino de Deus por nada nesse mundo. Não podemos deixar o reino de Deus por nada, absolutamente nada. Não importa o que vai surgir na nossa vida. Temos que nos entregar a Deus. Temos que nos entregar ao Senhor Jesus Cristo. Temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça todos os dias. É um mandamento de Jesus. Jesus está dizendo que se nós não fizermos isso, nós não somos diferentes das pessoas deste mundo. Qual é a diferença das pessoas do mundo e as pessoas de Jesus? É que as pessoas de Jesus não deixam o reino de Deus por último, não deixam o reino de Deus para depois, não deixam o reino de Deus de lado. O reino de Deus não é uma coisa básica, é o essencial. As coisas desta vida, elas se tornam essenciais para as pessoas, e o reino de Deus é uma coisa básica, pode como não pode. Então nós não podemos ser assim. Senão seremos pessoas deste mundo. E as pessoas deste mundo, irmãos, são pessoas que não conhecem a Jesus. E por isso que elas não buscam o reino de Deus. O reino de Deus, irmão, é para os filhos de Deus. Jesus falou em João 3, que aquele que nascer da água e do Espírito, entram no reino de Deus. Buscam o reino de Deus. Então buscar o reino de Deus é fundamental para os filhos de Deus. Para quê, irmãos? Para poder justamente vencer toda a ansiedade da vida dele, todo o sofrimento. Então nós temos que aprender, irmão, a entregar nas mãos de Deus, por pior que sejam as situações. E nós vamos passar por muitas situações. Vamos passar por aflições esse ano, por dificuldades, por tribulações. Temos que entregar na mão de Deus. Não é, irmãos? Entregar na mão de Deus. Não adianta a minha esposa ficar e eu ficar ansioso. Essa criança nasce ou não nasce? Já entrou na 39ª semana, né? Nasce ou não nasce? Vai nascer, né, mano? Vamos torcer essa semana para já nascer logo, né? Mas adianta a gente ficar ansioso? Não, né, irmão? Então a gente está esperando, né? Falar, vai nascer antes do ano novo, não nasceu. Vai nascer na primeira semana, não nasceu. Então vamos esperar essa semana, né, irmãos? Mas espere em Deus, né? Confie em Deus. No começo da gestação, quando a Tati falou, olha, estou grávida e tal, uma alegria, né, irmão? Aí nos primeiros dias, irmão, começou aquele sangramento impressionante. Aí já bate o quê, irmão? Ansiedade, preocupação, murcho, né? Sem vontade de cantar uma linda canção.
Por quê? Começa o sangramento. Aí você vai no hospital, os médicos abençoados, né? Irmão, toda vez, da outra vez também, toda vez não, só foram 2, né? Mas da outra vez a mesma coisa, né? Ela estava trabalhando, minha esposa estava trabalhando, pegando uma coisa ou outra, sangramento muito grande. Aí foi no hospital, aí o médico falou assim: olha, a tendência é piorar e perder o bebê. Olha só. Aí pronto, né, irmão? Aí quem não fica preocupado? Né, irmãos? Então o que nós fizemos? Entregamos na mão de Deus, né? Vamos orar e pedir ao Senhor Jesus que abençoe. E Deus abençoou. E da mesma forma, foi no médico esse ano passado, né? E aí o médico também não deu muita esperança não. Falou, provavelmente é isso, aquilo outro. Na hora eu já falei, é o diabo, está repreendido Satanás, em nome de Jesus. Porque eu vi que quando o médico falou, mas já entrou logo uma seta assim na cabeça da minha esposa, né? Eu falei, meu Deus do céu, que palavra amaldiçoada dessa pessoa, né? Mas a gente, irmão, que busca o reino de Deus, a gente confia em quem? Em Jesus. Então chegamos em casa, abraçamos e fizemos uma oração. Espírito Santo de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento o Senhor Jesus coloca a vida sobre essa criança, se é menino ou menina, não sei, mas coloca nas suas mãos neste momento, abençoa poderosamente, em nome de Jesus, livra de todo mal. Nós cremos no seu poder, na sua autoridade, nós desejamos, nós queríamos essa criança, então nós colocamos nas suas mãos, Senhor, abençoa poderosamente, que possa ter normalidade, estação, todos, e fomos orando, entregando na mão de Deus, o motivo, a razão que a gente queria, e pronto, irmão, daqui a pouco parou, e é a vida que segue. Imagina se eu ficasse, então a gente não pode, né, irmãos, a gente entrega na mão do Senhor Jesus. Então cada um dos irmãos que padecem, sofrem, né, e vira e mexe, algum irmão tem luta, enfermidade, né, sempre ora pelos irmãos, abençoa os irmãos, são coisas que acontecem na nossa vida, coisas que acontecem com nossos familiares, são muitas coisas que acontecem com a gente. Então essas coisas, essas ansiedades, essas lutas, dificuldades, tudo acontece com a gente, acontece. Mas quando o irmão passa por uma luta, dificuldade, os irmãos fazem o quê? Irmão, ora aqui por mim, né? Ora por mim, abençoa a minha vida aqui, que eu preciso de oração, eu estou passando por isso, por aquilo, outro. O que os irmãos estão fazendo? Buscando primeiramente o reino de Deus. Estão buscando o quê? Oração, estão buscando comunhão. Quando passam por uma dificuldade, as pessoas não se afastam. Quando as pessoas passam por dificuldade, muito pelo contrário, elas vão buscar mais a Deus. Por quê? Porque elas pertencem ao reino de Deus. Quando você pertence ao reino de Deus, passa lutas e tribulações, você é aquele que vai e busca a Deus. Você é aquele que vai e busca o Senhor Jesus. Então quando os irmãos passam luta e dificuldade, e eu vejo eles buscando a Deus, às vezes os irmãos, talvez os irmãos passando por muita dificuldade, enfermidades, às vezes pode até acreditar, puxa, eu não tenho tanta fé, eu estou passando por isso, aquilo, outro, que nada. Quando você vê o irmão buscando a Deus, vindo nos cultos, buscando o Espírito Santo de Deus, clamando a Jesus, aquele irmão tem fé, aquele irmão tem autoridade diante de Deus para quê? Para poder vencer as lutas e tribulações. Então, irmão, quando você passa luta, dificuldade, tribulação, e você continua buscando o primeiro lugar do reino de Deus, é Deus, irmãos, que está abençoando a sua vida, Ele vai honrar a sua fé, Ele vai honrar a sua vida. Por quê? Porque você está buscando a Deus. Eu já li o texto? Não? Então vamos ler aqui, irmão. Romanos 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O cristão, ele tem que ter um culto racional. O que é uma pessoa racional? Racional vem da palavra raciocínio, que pensa, um culto que tem entendimento, não é aquela coisa louca, que ninguém sabe de nada. A pessoa sai pulando numa perna só, que nem saci, derrubando as cadeiras, falando coisa que ninguém entende. Isso não é um culto racional. Culto racional é aquilo que você ouve e entende. Então a palavra diz que nós temos que apresentar um culto racional. Mas vamos ler de novo o versículo 1, irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Que o que, irmãos? Que apresenteis o quê? Que apresentei o que, irmãos? Em sacrifício vivo, santo. Quer dizer que eu e você tem que apresentar o corpo de que forma, irmão? O que está escrito aí? Sacrifício. O que significa sacrifício?
Quando alguém diz assim, olha, foi sacrificado, o que significa isso? O que é uma pessoa, o que é uma coisa sacrificada? Literalmente significa o quê? Morta. Não é? Olha, o bichinho ali foi o quê? Sacrificado. Já estava ali quase morrendo, aí tivemos que sacrificar ele. Não é assim que acontece? Estava lá doente, eu tive que sacrificar, quer dizer, eu tive que matar ele. Aqui está dizendo, irmão, que eu tenho que apresentar, olha só, apresenta o seu corpo em sacrifício, quer dizer que ao mesmo tempo, parece um paradoxo, ao mesmo tempo que tem que estar morto, tem que estar vivo. Ao mesmo tempo que eu estou morto, ao mesmo tempo eu vou ter que estar vivo. Então vamos lá de novo, irmãos, vamos ler de novo. Rogo-vos, pois, irmãos, apresenteis o vosso sacrifício vivo. Então vamos lá, irmão, você tem que apresentar o quê? O seu corpo. Você tem que apresentar o seu corpo. Por que está dizendo que eu tenho que apresentar o meu corpo? Porque é através do corpo que você expressa o que está dentro de você. Ó, põe a sua mão aí, ó, vai para Romanos 6, um pouquinho para o lado aí. Depois a gente volta aqui. Romanos 6, versículo 6. Como é que está escrito, irmãos? Sabendo isto, que o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja desfeito. Por quê? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, vocês estão no versículo 8 aí? Paz de Jesus, irmãos. Amém. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, também vós, considerai-vos o que, irmãos? Para o pecado, mas vivos? Rogo-vos, aí o que nós lemos lá em Romanos 12, irmãos? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Ou seja, eu tenho que estar morto para o pecado e vivo para Deus. Versículo 12, irmãos, todos juntos aí de Romanos 6, 6, 12, 1, 2, 3, como é que diz? Nem tampouco volta lá para Romanos 12. Vamos ler agora novamente o versículo 1 e versículo 2, irmãos, todos juntos, bem forte, amém? Como é que diz, irmãos? Rogo-vos, então antes, irmãos, nós apresentávamos nosso corpo para quê? Para quê? Quando você era do mundo, irmãos,
você gostava de tomar uma cachaça, cerveja. Você usava o seu corpo, você apresentava o seu corpo para quê? Para beber, para satisfazer a vontade da sua carne. Então você, aqui está dizendo que eu vou apresentar, aqui diz que eu tenho que apresentar o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Antes você pegava o seu corpo nesse calorzão, né? Tomava lá uma gelada, desce uma redonda aí, né? Que vai redondo e desce mais rápido para o inferno, né? Então, a pessoa ela ia lá e bebia, satisfazia a vontade da sua carne, ela apresentava o seu corpo para o pecado. Apresentava para o pecado. A pessoa ela ficava exposta. Num calor desse, a pessoa ficava andando nua na rua. Por quê? Por causa da vaidade, da sensualidade, do ego. A pessoa se expõe para chamar atenção. Não é por causa do calor, chamar atenção. A pessoa, ela sim, vai chegando no carnaval, o que ela fazia? Ela ia lá, comprava uma coisa, outra, ia para a Bahia, viajava para outro lugar e se apresentava o seu corpo para quê? Para poder pular, para poder bagunçar, para poder farriar, para poder se prostituir, adulterar, fazer tudo aquilo que a carne estava querendo. Então antes eu pegava o meu corpo e apresentava para quem? Para o diabo. Alguém me xingava, eu ia lá, apresentava o meu corpo para quê? Para pecar. Apresentava a minha língua para quê? Para poder amaldiçoar, para murmurar, para poder lançar maldição, para xingar, para brigar. É assim que apresentávamos o nosso corpo. Então antes de Jesus chegar na nossa vida, a gente apresentava o nosso corpo para o pecado. Se o cara batesse na porta da sua casa, lá, ô fulano, vamos ali, a pessoa ia na hora. A pessoa às vezes ela podia estar lá, cheia de problema, dificuldade, falando, não, eu vou ali com meus amigos ali, tomar uma, e ia embora. Não tinha preguiça? Tinha? Não tinha. Ô, vem aqui em casa que vão assistir um jogo aqui do fulano de tal, contra o fulano de tal, nós vamos tomar aqui uns negócios, uma coisa outra aí, vai ser legal, vamos se divertir, vamos bagunçar, vamos dar risada. Então antes, quando servíamos a Satanás, o diabo, a gente apresentava o nosso corpo, para obedecer à vontade da carne e dos pensamentos. Era isso que fazíamos. Apresentava o nosso corpo para quê, irmão? Para satisfazer as vontades do diabo, a vontade da carne. Não é o que diz Efésios 2? Era isso que nós vivíamos, quando estávamos mortos, nossas ofensas e pecados. Então antes apresentávamos o nosso corpo para fazer o quê? Aquilo que Jesus não se agrada. Quando conhecemos a Deus, então agora eu vou pegar o meu corpo e vou apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora o meu corpo, irmãos, ele vai ser apresentado para Deus de outra forma. Se antes eu tinha vontade, eu tinha desejo de fazer com o meu corpo outras coisas, agora que eu venho para o reino de Deus, esse meu corpo vai ter que manifestar o que está dentro de mim. Então você vem para o culto, você está na sua casa, como é que o meu corpo se comporta diante das coisas, diante de Deus? Então quando você vem aqui, irmão, quando você está assistindo lá o futebol lá, e o seu time faz um gol, final de Copa, final não sei lá das quantas lá, você grita gol? Devagarzinho? Aquele berro, né? Aquele gol, o coração se alegra, né? O coração fica pulsando, ai, meu time foi campeão, e não sei o que lá, e por aí vai. É assim. É assim que acontece. E quando eu estou diante de Deus? A hora do louvor. O louvor está aqui, tocando. E aí eu não sinto nada. Ué, mas antes eu apresentava o meu corpo para as coisas desta vida e eu me empolgava com as coisas desse mundo. Eu me alegrava com as coisas desta vida. Mas agora eu estou diante de Deus e eu apresento o meu corpo para Deus. Eu apresento a minha boca para Deus. Então eu louvo de coração. Antes o meu coração, ele pulsava pelas coisas desta vida. Pulsava pelas coisas do diabo. Se alegrava, fantasiava, pensava em tantas coisas, mas agora eu apresento meu coração a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Antes a minha boca, os meus lábios não prestavam, falavam coisas que não devia, mas agora eu venho para a igreja, e eu me ajoelho, e eu coloco os meus lábios para falar de Jesus. Senhor Jesus Cristo, como é doce o teu nome nos meus lábios. Obrigado, Senhor Jesus, pelo seu sacrifício. Não é? O cara lá, às vezes eu estou dizendo de mim, irmão, eu estou lembrando de mim, quando eu torcia, né, irmão? Irmão, para mim, era a coisa mais linda do mundo, era o meu time ganhar.
Eu falava, meu Deus, que time maravilhoso, e eu era apaixonado pelas pessoas, pelos caras. E os caras nem me conhecem, não querem nem saber de mim, né? Irmão, Jesus nos conhece. Jesus nos dá coisas. As pessoas não dão nada. Jesus nos dá coisas. Então, Jesus Cristo, irmão, nós temos que falar com Ele. Agora eu apresento a minha boca para falar com Jesus. Se antes o meu coração ficava pulsando pelas coisas dessa vida, agora ele tem que pulsar por Cristo. Se antes eu tinha ansiedade, irmão, para praticar coisas mundanas e coisas que Jesus não se agradava, eu tinha alegria, eu tinha prazer, eu tinha vontade, eu queria. Agora eu tenho que ter esse prazer com Jesus. Eu tenho que ter esse prazer com Deus. Então, quando nós chegamos aqui, irmão, nós temos a oportunidade de cantar, louvar, agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Nós temos que fazer de todo o nosso coração, toda a nossa alma, dedicando nossa vida totalmente a Ele, apresentando, irmão, o nosso corpo diante de Deus. Falar, Senhor Jesus, aqui está o meu corpo para o Senhor. Senhor Jesus Cristo, olha, toma posse do meu ser, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Enche meu coração de alegria, enche meu coração de graça, de paz, imunda o meu ser, Senhor, do Seu poder, da Sua autoridade. Porque assim, irmãos, que nós devemos, olha só aqui, ó, Romanos 12 mesmo, olha só, Romanos capítulo 12, irmãos, aí mesmo, versículo 11, o que diz aí, irmão, versículo 11, 1, 2, 3, não sejais, o que é uma pessoa vagarosa? É devagar, é a pessoa que não vai, vocês vigiam, irmão, não pode falar a palavra, não é, irmãos? A pessoa era aquela vagarosa hoje, no espírito, ó, continua o texto aí, 1, 2, 3, irmãos, como é que diz aí? Então tem que procurar o que, irmãos? Procurar o que, irmão? Fervor. O que é uma coisa fervorosa, irmãos? Quente, fervor. Aquela coisa ardida dentro de mim. Aquela coisa que queima, que pulsa o nosso coração. Aquela coisa que traz alegria, vontade, desejo. Não é aquela coisa depressiva no coração. Eu não posso servir a Deus com depressão. Eu tenho que servir a Deus com fervor. Eu tenho que servir a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, com alegria. Eu preciso encontrar em Deus alegria e satisfação. Isso é fervor. Isso é fervor. E quando eu tenho um fervor no meu coração, irmão, eu vou passar pelas lutas e tribulações. Eu vou buscar o reino de Deus. O problema é a falta do fervor. Então, a nossa alegria no nosso coração, irmãos, ela precisa estar diante de Deus cheia de fervor, para servir a Deus, senão a gente desanima. Então nós temos que buscar ao Senhor Jesus, apresentar, volta lá no capítulo 12 mesmo, versículo 2, diz assim, irmão, no versículo 2, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso. Então o que é que falta, irmãos? Entendimento. Nós temos que buscar entendimento. Temos que buscar entendimento, irmãos. Quando nós temos entendimento, irmãos, nós buscamos o reino de Deus. Irmãos, se a gente conhecer o nosso Deus verdadeiramente, irmãos, a gente vai vencer tantas lutas, tantas tribulações, e vamos servir a Deus com fervor. A gente vai servir a Deus, vai ter vontade, vai ter sede, é isso que eu quero dizer. Sede de Deus, vontade de Deus, vontade de buscar a Deus, vontade de louvar, vontade de buscar. Quantos de nós aqui, irmãos, que estamos aqui hoje, que não são muitos, mas os que têm glória a Jesus, mas todos nós que estamos aqui, irmão, quantos de vocês aqui já se quebrantaram diante de Deus? Sentindo a presença de Jesus, sentindo o seu coração, irmão, pulsar, arder, sabe, aquela vontade de desejar mais e mais a Deus. Já falei para os irmãos, quando a gente começa a orar, no começo, irmão, parece uma tonelada na nossa cabeça, mas depois, irmão, parece que rompe e vai embora. Então, irmão, nós muitas vezes nos seguramos quando Deus quer derramar dele graça, poder, virtude e autoridade. Porque Deus quer usar cada um de nós. Mas Deus só pode usar a nossa vida se nós permitirmos sermos cheios dele. Cheios dele, irmão. Deus precisa de pregadores do evangelho, anunciadores do seu santo nome, pessoas firmes, constantes, pessoas que amam a Deus. Mas isso só vai acontecer se nós nos entregarmos a ele.
Quando sairmos lá fora, as pessoas têm que ver em nós o testemunho vivo de Jesus. Tem que ver em nós a glória de Deus viva, eficaz, brilhando na nossa face. Para que na nossa boca saia o quê? O poder de Deus quando abrir nossos lábios. As pessoas têm que ver Cristo gerado dentro de nós. E para isso nós temos que nos entregar, irmãos, de corpo, alma e coração. Então, irmãos, tem aquele louvor, irmãos, estava lembrando com o Henrique lá, vocês conhecem aquele louvor lá? Grandes coisas estão por vir. Já viu esse louvor? Lembra desse louvor? Vocês toca ele aqui, ô Henrique. Esse louvor, irmãos, esse louvor é bonito. Irmão, grandes coisas o Senhor Ele pode fazer por nós. Grandes coisas Ele pode fazer pela nossa vida. Grandes coisas Ele pode fazer por nós. Mas, irmão, a gente tem que se entregar. Irmão, nós precisamos se entregar. Abrir o coração. Deixar o nosso coração, irmão, ficar livre. Livre do quê? Livre, irmão, da dureza. Pedir, Espírito Santo, enche a minha vida. Quantos de nós aqui, irmãos, por exemplo, Deus já quis quebrantar, você quis chorar e você segurou? Quem já fez isso? Só ele? Pode levantar, tem mais gente. Tem ou não tem? E segurou. Segurou por quê? Vergonha, né? Timidez. O que vão pensar de mim, né? O pessoal vai pensar que eu estou abatido. Irmão, deixa o outro pensar. Irmão, quando Deus entra no seu coração, deixa Ele rasgar o seu coração. Quando Jesus Ele entra no seu coração, irmão, deixa Ele quebrantar o seu coração. Deixa Ele agir dentro de você. Fala, Espírito Santo, rasga o meu coração, quebranta, Senhor. Enche meu coração da chama do Teu Espírito, da chama do Teu Evangelho. Eu quero sair daqui hoje cheio da Sua graça, do Seu poder. Irmão, eu tenho certeza que quando isso acontece, você sai renovado de verdade. O poder do Espírito manifesta na sua vida, no seu coração. Então é necessário o que, irmãos? É necessário a gente se entregar. De corpo, alma, espírito, pensamento. Então isso não é algo voluntário. Nós temos que querer. Vamos ficar de pé? Você quer apresentar a Deus, irmão, um sacrifício vivo? Santo e agradável a Deus? Quer mesmo, irmão? Feche seus olhos então, irmão, por enquanto. Feche seus olhos, irmãos. Não se preocupe que o seu irmão está do seu lado, não. E diga assim, Senhor Jesus, neste momento, eu quero, Senhor Jesus, apresentar o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Senhor Jesus, eu não quero me conformar com este mundo, mas quero ser transformado pela renovação no meu entendimento. Toma posse do meu ser, do meu corpo, da minha alma, do meu espírito e dos meus pensamentos. Em nome de Jesus, eu me entrego ao Senhor. Toma posse do meu coração. Tira toda a dureza do meu coração, toda a resistência. Eu quero, Senhor Jesus, esta noite, ser cheio do Teu Espírito. Eu quero ser liberto. Eu quero ser curado. Me ajuda, me socorre. Toma posse do meu ser, toma posse da minha vida. Vem, Espírito Santo, vem sobre minha vida, sobre o meu coração. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem, Senhor Jesus, toma posse. Presta atenção, irmão, que você vai louvar. Presta atenção, irmão. Glória a Jesus. Se entrega, irmão, no louvor, em nome de Jesus. Tu és o Deus dessa igreja, Tu és o Rei deste povo, Toma posse. És o Senhor da nação. Tu és, Glória a Jesus. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Nós cremos, Senhor Jesus. Tu és. Ninguém é como o nosso Glória a Deus. Jesus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por fim, grandes coisas vão acontecer nesse lugar.
Irmão, você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmão? Então diga: eu creio. Diga: eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão para acontecer. Mas você tem que crer, irmão. Você tem que crer que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir. Toma posse, irmão. Grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Sim, Senhor. Toma posse da vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Toma posse, irmão. Toma posse em nome de Jesus. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio, Jesus. Quebranta nosso coração. Tu és o Deus dessa igreja. Glória a Jesus. Tu és o rei deste povo. És o Senhor da nação. Nós cremos, Jesus. Nós cremos em Ti, meu Senhor. Ninguém é como nosso Deus. Cante com todo o seu coração, meu irmão. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas, meus irmãos. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Em nome de Jesus. Toma posse, irmão. O Senhor, Ele quer fazer coisas grandes em nossa vida. Nós temos que saber que ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Senhor Jesus, irmão. Ele é maior do que Buda. Ele é maior, irmão, do que qualquer um desses deuses desta vida. Ele é maior do que qualquer outra religião. Jesus é maior do que qualquer outra coisa. O nosso Deus, irmãos, o nosso Deus. Ninguém é maior do que Ele. Por tudo que o Senhor fez por nós, Senhor Jesus. Tudo que o Senhor fez pelas nossas vidas. Tudo que o Senhor ainda há de fazer, Senhor Jesus. Não há ninguém como o Senhor. Não há ninguém semelhante a Ti que veio a esse mundo e deu a sua vida por cada um de nós, morrendo naquela cruz, Senhor. Por isso nós apresentamos a Ti o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Toma posse do Seu bolso e enche a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo. Cante, meu irmão, cante todo o seu coração, que ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém, glória a Jesus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Nós cremos, Jesus. Grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Glória a Deus. Vamos nos entregar, irmãos, mais ainda, pedindo ao Senhor Jesus que nos dê a graça. Precisamos buscar o Espírito Santo sobre a nossa vida, revestimento, irmão. O Senhor quer nos revestir. O Senhor quer encher nossa vida de poder e de graça. Então, irmão, feche os seus olhos, se concentre, tenha comunhão com Deus neste momento. Peça para o Espírito Santo limpar você, encher você. Toma posse da nossa vida, Senhor Jesus. Toma posse, Espírito Santo, do teu povo, da tua igreja. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a
sede, irmãos. Sem ouvir, pois Ele me ofereceu uma água que jorra sem fim. Jesus é essa água, meu irmão. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, porque a minha alma esperou. É Jesus, irmão. A fonte da vida que me encontrou, mas o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, um homem judeu, viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, ele ofereceu uma água que jorra sem fim. Peça pra ele. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Glória a Jesus. Jesus, nosso Deus. O dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Irmãos, Jesus espera que a nossa alma esteja sedenta, irmão. Sua alma está sedenta, irmão. Sua alma está sedenta. Volta uma estrofe antes aí. Olha, dai-me de beber, pois tenho sede. Você tem sede de Jesus, irmão? Ou nós estamos buscando em outras fontes? Fontes que não satisfazem a nossa alma. A nossa alma precisa da fonte que é Jesus. A fonte que é Cristo, irmão. Senhor Jesus, toma posse da nossa vida, do nosso coração. O que eu e você temos buscado no nosso dia a dia, irmão? O que eu e você temos buscado no nosso dia a dia, na nossa mente, no nosso coração? Será que nós não precisamos nos colocar diante de Deus e nos arrepender neste momento? Nos arrepender de que nós temos buscado pouco a Deus? Nós não temos sentido falta de oração? Se nós não temos sentido falta de leitura da palavra? Se nós não nos importamos em se arrepender quando nós cometemos o menor dos erros? Senhor, nos ajuda a ter fome e sede do Senhor. Senhor, diante de nossas vidas neste momento, precisamos ter sede no nosso coração do Senhor, porque se nós ganharmos o mundo todo, isso não vai satisfazer a nossa alma. Se tudo que desejarmos, se nós tivermos, isso ainda não vai preencher o nosso vazio, porque o nosso vazio é o tamanho do Senhor, e só o Senhor pode preencher nossa vida, só o Senhor pode colocar estabilidade no nosso coração, só o Senhor pode ser, Senhor Jesus Cristo, a rocha firme que nossos pés podem estar, Senhor Jesus. Se nós não estivermos no Senhor, estaremos perdidos. Senhor, então nos dá fome, Senhor, de Ti. Senhor, nós queremos acordar pela manhã e querer o Senhor na nossa vida.
Nós queremos o Senhor em nossas vidas. Senhor, no nosso trabalho, queremos lembrar do Senhor. Senhor, nós queremos o Senhor na nossa vida, Senhor Jesus. Nós não queremos ser religiosos. Nós não estamos aqui, Senhor Jesus Cristo, para cumprir um compromisso qualquer. Nós estamos aqui porque nós queremos ter sede do Senhor. Nós queremos ter sede do Senhor, Espírito Santo. Dá-nos de beber, Senhor Jesus. Abre, Senhor, no nosso coração uma sede do Senhor. Nós queremos ter sede de Ti, Senhor Jesus. Nós queremos que amanhã, Senhor Jesus, hoje, para sempre, o nosso coração venha ser sedento de Ti, meu Senhor. Dá-nos de beber, Senhor Jesus. Dá-nos de beber. Dá-nos de beber, Senhor. Não queremos mais buscar outras fontes. Glória a Jesus. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi, dá-me de beber. Dá-me de beber, pois sem sede não quero mais buscar nem outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom. És o dom de Deus, o Messias, meu Salvador. Por quem a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Enche nossas vidas, Senhor Jesus. Enche nosso coração, Senhor, de graça e de poder. Nós não queremos ser mais os mesmos, Senhor Jesus, do passado. Por isso nós queremos, Senhor Jesus, como uma terra seca, desejar o Senhor como água viva. Nos ajude, Espírito Santo. Somente em Ti nós cremos. Irmãos, a palavra vai dizer assim, irmãos, lá em 1 Coríntios 14, acho que versículo 10, lá diz assim: quando nós louvamos, devemos louvar com entendimento. Então nós temos que louvar, irmão, entendendo o que estamos louvando. Então que nós possamos se entregar, irmão, nesse louvor, de corpo, alma, espírito e pensamento. Jesus. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude respirar. Só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude respirar. E meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva.
eu descobri que tinha meu lugar. Mais forte, irmãos. O meu Irmão, entrega o nosso coração ao Senhor. Entrega ao Senhor Jesus sua vida agora, irmão. Entrega a Ele. Senhor Jesus, toma posse da minha vida. Senhor Jesus, eu quero ser como essa terra seca, ansiosa pela chuva, ansioso pelo Senhor entrar na minha vida. Senhor, tira do meu coração, diga a Ele toda a tristeza, toda a angústia. Tira do seu coração, peça a Ele, Espírito Santo. Tira de mim toda a ansiedade, todo o medo, toda a frustração. Tira de mim toda a dureza, Senhor Jesus. Coloque em meus lábios palavras. Me ajuda a orar, Senhor Jesus. Quanto tempo eu não me quebranto diante da sua presença. Quanto tempo, Senhor Jesus, eu não derramo lágrimas diante do Senhor. Senhor, eu invoco o teu santo nome. Eu peço ao teu Espírito, toma posse do meu ser. Eu quero confiar somente em ti, Senhor Jesus. Somente em ti, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Somente em ti construirei a minha casa. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Somente em ti colocarei a minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que ti é meu lugar. Mais forte, irmão, concentração em nome de Jesus. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, só a igreja, só a igreja. Cante, meu irmão, só a igreja. Ouve, meu irmão. E o meu coração Como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que ti é meu lugar. bem forte, igreja. Glória a Jesus. Fale bem. E o meu coração Deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que ti é meu lugar. Sim, Senhor. Você já está se sentindo saciado, irmão, por Deus? Então nós vamos pedir que nós vamos ser acesos agora com brasa viva. Quer ser aceso pelo Senhor, irmão? Quer que seu coração se acenda para que você sirva a Ele com alegria? Você quer, meu irmão?
Você quer, irmão? Diga amém. Nós vamos orar pelos irmãos. Enquanto vocês estiverem louvando, nós vamos orar por vocês. Nós vamos abençoar a sua vida para que o Espírito Santo seja derramado, irmão. Então, irmão, abra o seu coração, louve de todo o coração. Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre você, para que o Espírito Santo venha ser derramado com poder e graça. Amém, irmãos? Vamos orar aqui, irmãos, em nome de Jesus pelos irmãos. Vamos pedir o Espírito Santo sobre a vida deles, para que o coração seja aceso, para que a brasa viva do Evangelho aqueça o seu coração. Em nome de Jesus, meu irmão. Para Ele tomar posse do seu coração, tomar posse da sua vida. Peça para Ele. Fale para Ele. Peça pra Ele. Me tocar, me renovar. Eu tenho sede da tua presença. Vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede da tua presença. Vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede da tua presença. Vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede. Chama do Espírito Santo. Sim, Jesus. Vem, Jesus.
graça pra Ele. Vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede da tua presença. Vem me tocar, me renovar. eu tenho sede da tua presença. Vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede da tua presença. Vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede. Mas aviva-me, renova-me. Nessa noite, Jesus, me faz arder em mim a chama do Espírito, me saciar a grande sede da Minha alma, tua presença. Mas aviva-me, renova-me, incendia. Me faz arder em mim a chama do Espírito, me saciar a grande sede da renovar. Amém, meu irmão? Então nós pedimos para o Senhor Jesus para Ele encher a nossa vida, porque estávamos sedentos, e pedimos, Senhor, nós queremos ser com brasas vivas. Para quê? Para que tudo isso? Para que o Espírito do Senhor esteja sobre nós, para abençoar uns aos outros, para profetizar salvação, profetizar cura, profetizar libertação. O Espírito está sobre ti, meu irmão. Você tem autoridade de Deus. Agora você vai abençoar o seu irmão e profetizar sobre ele. O Espírito do Senhor está sobre ti, para salvar, para salvar, para salvar. O Espírito do Senhor está sobre ti. Em nome de Jesus, irmão. O Espírito do Senhor está sobre ti, para curar, para curar, para curar. Em nome de Jesus. O Espírito do Senhor. Eu não estou vendo os irmãos declarar sobre a vida do seu irmão. Declare, sai do seu lugar, declare. o Espírito do Senhor está sobre ti. Para você amar, irmão, ame o seu irmão em nome de Jesus. Ame o seu irmão do seu lado, em nome de Jesus. para amar, para amar. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. O Espírito Levanta o coração, proclamar libertação.
prazer me vence. Amém, meus irmãos? Ele vence, Ele reina. O Espírito do Senhor está sobre nossas vidas, irmãos. E profetizamos e abençoamos uns aos outros. Abençoamos e possamos ser cheios de alegria, brasa viva em nosso coração. O Senhor quer aquecer a nossa vida, irmão, para servir a Ele com alegria, para estarmos no culto, irmão, como homens e mulheres vivos, cheios do Espírito Santo, homens e mulheres cheios da graça dEle, irmão, porque o nosso corpo agora pertence a Deus. Então nós abrimos nossos lábios para louvar ao Senhor Jesus, para abençoar uns aos outros, para declarar a graça de Deus. Nós usamos nossas mãos para orar e abençoar, irmãos. Amém, irmãos? E é assim, irmão. Quando você ia no estádio de futebol, irmão, olha de novo, você ia na festa, acabava a voz lá, não acabava? Eu estava cantando karaokê, eu estava lá no jogo, minha voz até sumiu. Então perder a voz, irmão, buscando a Deus, orando e profetizando, é uma bênção. Amém, irmão? Em nome de Jesus. É o meu primeiro pedido de perdão que eu passei do horário esse ano, mas eu vou procurar me emendar. Amém, irmão? O culto termina às 8, mas hoje eu tive que passar um pouquinho, né, irmão? Para que os irmãos sejam cheios da graça e do poder de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, irmãos. Então, o Espírito Santo de Deus abençoe poderosamente cada um dos irmãos. Fortaleça, anime, derramando graça, poder e virtude hoje e sempre. Amém, irmãos? Terça reunião de oração, em nome de Jesus. Dia 31, irmãos, de janeiro, haverá um culto de sábado aqui, que é oração e louvor. Amém? Dia 31, mas a gente vai falando. Amém? Quem trouxe a oferta, só colocar ali, irmãos. Em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, fortaleça, irmãos, pode se cumprimentar, irmãos, em nome de Jesus Cristo.